Bom dia, bem-vindos, bem-vindas à série de webinários sobre fluxo de trabalho da Graphisoft. Vou explicar para vocês como é que funciona o webinário, para quem está chegando pela primeira vez. Meu nome é Diego Barreto, eu sou treinador certificado da Graphisoft e eu sou o anfitrião desse webinário com vocês. Tá? Assim como os últimos também estive com vocês. Hoje estamos com. Vamos falar sobre gestão e extração de dados no ArchiCAD, mas antes de falar do episódio 6, que é o episódio que estamos aqui apresentando, vamos falar um pouco sobre essa série de webinários. Começamos com o primeiro episódio com a Mara Boco, arquiteto, sobre implantação BIM. O segundo episódio a gente tratou sobre o potencial das propriedades com a Carol Lopes do Estúdio Resende. O terceiro episódio falamos com o Estúdio Vinícius Macedo sobre estudo de viabilidade com a ArchiCAD. Em seguida, no quarto episódio, falamos sobre uso de módulos associados com a Norden Arquitetura. E no quinto episódio, falamos sobre opções de projetos em diferentes tipologias com a Ramos Arquitetura. Todos esses webinários eles estão disponíveis na Graphisoft Commons, caso vocês queiram assistir após o webinário, após o episódio 6, o webinário de hoje, certo? E com certeza eles são muito bons para que vocês aprendam outras formas de utilizar o ArchiCAD. E hoje a apresentação também promete bastante, ela está bem interessante sobre propriedades e classificações. Hoje nós recebemos Camila Reis e Daniel Carvalho, arquitetos e urbanistas do escritório Natureza Urbana, com sede em São Paulo e com atuação em todo o Brasil. E o escritório se destaca por oferecer serviços em arquitetura, urbanismo e áreas técnicas afins, sempre priorizando planejamento estratégico, inovação, conservação e biodiversidade e integração com a natureza. O escritório atua com o ArchiCAD, com um fluxo de trabalho bem maduro em BIM, com gestão de informação, e é justamente sobre isso que nós falaremos hoje. O webinário ele consiste nesse momento de apresentação, que eu estou aqui introduzindo vocês a esta série. Em seguida, vou passar a palavra para a Natureza Urbana, conversar sobre o ArchiCAD, e ao final nós teremos uma sessão de perguntas e respostas em que vocês poderão abrir a câmera, caso queiram, ligar o microfone, caso prefiram, ou digitar as perguntas no chat durante a apresentação, que ao final nós faremos uma conversa com os nossos convidados para retirar as dúvidas sobre o processo e o desenvolvimento de informação com ArchiCAD, as informações, as dúvidas que vocês tiverem durante a apresentação. Dito isso, passo a palavra para Daniel Carvalho e Camila Reis, é com vocês. Oi, bom dia, Diego, bom dia a todo mundo. Eu vou compartilhar agora a nossa apresentação aqui. Tá todo mundo vendo? Sim. Estamos sim. Ok. Bom dia, pessoal. Queria começar agradecendo a Graphisoft pelo convite de apresentar, para participar desse webinário hoje. Vou começar falando um pouco da atuação do escritório e a nossa utilização do ArchiCAD. Um pouco o propósito do escritório, né, que são os escritórios de arquitetura e urbanismo, que trabalha principalmente assim, com planejamento integrado, a gente olha por muito essa questão da inovação, projetos de conservação da biodiversidade, e nossos projetos a gente tenta ter uma macrovisão como um todo, até chegar nas propostas finais, né? Então, essas são um pouco as áreas de atuação que a gente trabalha, que é o planejamento urbano, arquitetura e engenharia, design e comunicação visual, arquitetura da paisagem, estudo de vocação de viabilidade, desenvolvimento imobiliário, planejamento turístico, planejamento territorial e parcerias público-privadas, né? A gente tem uma gama de projetos aqui no escritório e alguns deles começam bem na parte do estudo de vocação, viabilidade, planejamento territorial, e a gente consegue chegar neles até
os básicos executivos de arquitetura e comunicação visual, muitas vezes. Então, assim, geralmente nossa abordagem, né, a gente parte de uma imersão no território, imersão na temática que a gente vai abordar no projeto, desenvolve os conceitos, a implantação vinculada ao conceito trazido, e pensamos também na elaboração de estratégias de planejamento, seja de uma forma mais macro até chegar no detalhamento dos projetos executivos. Aqui, né, o escritório, a gente tem uma atuação em vários territórios nacionais, vários estados, seja com muitos projetos em áreas de parques nacionais e áreas de conservação. Também temos uma atuação fora em alguns países do mundo, como no Panamá, que agora a gente está desenvolvendo projeto, Paraguai também, na Argentina, em Cabo Verde, que há uns anos atrás a gente fez alguns projetos e agora, esse ano, terminamos um projeto executivo lá também, e também nos Emirados Árabes. Falar mais especificamente aqui do uso do ArchiCAD no escritório, né? A gente começou a implantação do ArchiCAD em 2017, no projeto desenvolvido para o Parque Nacional da Serra da Canastra, que teve o projeto de algumas sedes de edificações para a base de brigadistas, né, de bombeiros do parque. Na época, era o ArchiCAD, se eu não me engano, o ArchiCAD 20 que a gente usava. A gente fez a implantação do Arc aqui, em um primeiro modelo de template, e junto com a implantação já desenvolveu o projeto básico e executivo desse projeto. Que tinha esse projeto especificamente, assim, por ser num lugar mais remoto, de difícil acesso, ele teve uma arquitetura toda modular, pensando em pequenas peças para justamente assim chegar no local de obra, a utilização de material local, como tijolo, telhas leves, bastante pedra também, por ser uma região que tem bastante pedra. E também esse projeto, assim, ele junto com quase todos os projetos que a gente faz aqui no escritório, ele tem uma parte de arquitetura, de edificação, e a parte de urbanismo. Então, desde a implantação do ArchiCAD aqui no escritório, a gente atua com o ArchiCAD nessas duas escalas, assim, tanto nos projetos urbanos quanto nos projetos arquitetônicos. E desde a implantação, em 2017, a gente já atualizou nosso template algumas vezes, e fomos mudando nossa forma de trabalho no ArchiCAD, principalmente com as novas atualizações que o programa foi trazendo, e também pela especificidade de cada projeto. Conforme a gente foi sentindo as necessidades, a gente foi aprimorando o nosso uso também do ArchiCAD e nos projetos. Então, um pouco da aula agora que o Daniel vai apresentar mostra a forma como atualmente a gente tem trabalhado, assim, principalmente nesses projetos que envolvem urbanismo e arquitetura no mesmo projeto. Bom, então vamos lá. Falar um pouco sobre como a gente tem trabalhado aqui e como a gente trabalha com os dados e essas informações nos projetos, né? O que são dados, né? Podem ser informações brutas, que a gente pode coletar, organizar, analisar, gerir. E nos projetos, normalmente essas informações a gente pode extrair do modelo e do projeto em si, do desenho, ou muitas vezes a gente precisa incluir no projeto e trabalhar ela de alguma forma para depois resultar em outras informações, certo? Que a gente quer extrair. Então, como a gente agrega essas informações ao projeto, né? A gente, no ArchiCAD, utiliza bastante as classificações, as propriedades, e nos projetos, de diversas formas, a gente pode
usar as classificações como tags, como etiquetas, como assuntos que a gente quer abordar para fazer separação de elementos, para poder identificar melhor agrupamento de informações, por exemplo, numa reforma de um apartamento, né? As classificações elas podem se dar, por exemplo, por separações de disciplinas, né? Elétrica ou hidráulica, ou os layouts, ou acabamentos em geral. Podem ter subclassificações de acordo com o que você precisa. Então, por exemplo, se você tem classificações para acabamentos, pode ter uma ramificação de, sei lá, piso, uma ramificação de parede, uma ramificação de teto, enfim. No caso daqui do escritório em específico, a gente utiliza classificações para elementos específicos que a gente utiliza com mais frequência, por exemplo, em um projeto de parque, né? Então, temos equipamentos, temos mobiliários, portões, né? Os fechamentos de um parque, a luminotécnica, que aí vai se variar entre a iluminação urbana, né, externa, e muitas vezes na iluminação interna mesmo, de um edifício sede, de uma guarita, enfim, muros, gradis, e aí a gente vai pegar como exemplo aqui gradis, né? Como a gente trabalha na classificação do gradil algumas propriedades. Que propriedades a gente pode extrair de gradis, né? Quando a gente vai trabalhar com ele? Dimensão, cor, tipo, quantidade, localização. Então, aí a gente tem qualidades, né, desse gradil ou quantidade que a gente também pode trabalhar em outras classificações, por exemplo, os equipamentos mobiliários, a gente pode quantificar portões, a gente pode quantificar, qualificar luminárias, enfim. Para diversos tipos de elementos do projeto, a gente consegue separar eles de formas diferentes e agregar propriedades diferentes. Então, por exemplo, aqui nas classificações do escritório, a gente utiliza algumas classificações específicas que, com o tempo de uso, desde a implantação, a gente foi vendo que era um pouco mais repetitivo e usual e importante para a gente. Então, por exemplo, a gente tem a classificação de acabamentos e ramificações dela, né, de pisos, parede, forro. A gente utiliza muito a ferramenta Zona, porque os parques sempre demandam uma quantificação de áreas muito grandes, principalmente quando são projetos de grande escala. Instalações, a iluminotécnica, e a gente tem uma classificação de esquadrias, onde a gente tem ramificações de portas, janelas, painéis, porque a gente também trabalha na escala do edifício, mas também os portões e os gradis, por exemplo. E aí, justamente na classificação de esquadrias e na ramificação dos gradis, a gente pode ver que a gente traz algumas propriedades listadas, por exemplo, trecho, ou se é uma reforma, qual a materialidade, se é a demolir ou construir, quais características especiais a gente agrega, enfim. Isso sem contar outras propriedades geométricas dos elementos que a gente está utilizando, por exemplo, as dimensões, ou metragem, área, enfim, que a gente pode extrair desses elementos. No caso, ainda dessas esquadrias, por exemplo, a gente utiliza uma propriedade específica que a gente criou para poder listar uma especificação que a gente agrega no projeto escrita por extenso. Porque a gente costuma organizar as informações e especificações dos elementos que a gente vai trabalhar no projeto previamente. Então, a gente agrega essas informações listadas, escritas no projeto, como um valor que a gente vai adicionando aos elementos do projeto conforme a gente vai inserindo no projeto. Então, por exemplo, nesse mapa de esquadrias, né, a gente tem a especificação e a gente pode listar se dentro dessa classificação de esquadrias a gente está falando sobre porta, janela ou portão.
Aí, falando um pouco sobre esse projeto em específico que a gente vai mostrar e usar de exemplo, é um parque linear Itapaiúna, fica um pouco na zona sul de São Paulo. Ele é linear, ele tem uma extensão muito grande e vários pontos de praça, vários pontos de áreas de estar, que estão em níveis diferentes. Nossa, eu posso falar. Ah, Justamente, como o Daniel estava falando, né, esse parque, ele tem essa classificação no município de São Paulo como linear, porque ele segue o córrego do Itapaiúna, né, que está sim. marcado aqui nessa folha de implantação. Está inserido num terreno bem, com a topografia bastante complicada, com vários níveis. Então, além dessa divisão por níveis nesse projeto, a gente fez também uma classificação pela inserção dos elementos, né? Então, a gente dividiu em áreas, né? Então, a Praça Sede, a Praça Porto Seguro, porque está atrás do Colégio Porto Seguro, Praça Zé Camargo, porque está em Ao volta longo da da Avenida Hebe Camargo. E dessa forma, e com essa classificação, a gente adotou essa classificação para todos os elementos, tanto arquitetônicos quanto urbanos, na hora de gerar tabelas e informações. Sim, e daí, por exemplo, a gente já consegue ver como a gente usa na ferramenta Zona também e em diversos outros equipamentos, como a gente já começa a usar uma das propriedades para poder locar em que lugar estão esses elementos, né? Porque é isso, como a gente tem diversos pontos diferentes do projeto, em situações diferentes, a gente precisa quantificar elas de forma separada, em níveis diferentes, inclusive. Então, a gente vai dar um zoom um pouquinho maior aqui em duas partes dessa prancha. Por exemplo, aqui na Praça Sede. Então, a gente tem uma legendinha ali com uma descrição da linha vermelha, o que que ela é, né? Ela é o gradil. E na tabela, logo embaixo de gradis, a gente já identifica que tipo de gradil que é pelo ID, com um código. Então, é o gradil GR01. A gente extrai dele o metro linear, o quanto a gente tem ao longo do parque inteiro, né? Nesse caso, como a gente está na implantação, a gente não trata da metragem linear desse gradil só em trechos específicos, mas no parque inteiro. E a gente tem a descrição dele por extenso, com, enfim, diversas outras informações que a gente poderia agregar de outras formas no projeto, mas que a gente agrega com uma propriedade específica que é de especificação desse gradil. Nessa outra planta, que é já uma ampliação só da Praça Sede, desse parque, a gente tem já várias outras informações, né? Então, a gente tem aí um desenho de piso, a gente consegue ver ali calhas no piso de drenagem, tem as cores diferentes que a gente está ali identificando, especificações diferentes desses pisos, equipamentos, mobiliários, diversos elementos diferentes no projeto que a gente está inserindo ali. A gente consegue identificar aqui esses elementos com diversos rótulos. Então, a gente tem um guarda-corpo ali 01, a gente tem uma luminária, uma caixa de infiltração, um brinquedo, né? Numa parte de parque infantil que a gente identifica como o PQ 01, 02, 03, enfim. E aí, o que a gente traz de informação? Por exemplo, na tabela de mobiliário, a gente identifica ele, e aí todas essas informações nessas tabelas são propriedades, né, que a gente extrai do ArchiCAD. Então, para o elemento M03, que é a lixeira, a gente consegue extrair a imagem dele em planta para a gente identificar a quantidade, a descrição do acabamento, de como é esse elemento, né? No caso, é um elemento que vem pronto, não é pré-moldado. E a identificação dele. Quando a gente vai falar de banco, por exemplo, mais embaixo na tabela,
o banco ele é pré-moldado, então a gente quantifica ele por metro linear. Como a gente trabalha com ele com o elemento de viga, a gente consegue extrair o metro linear dele com mais facilidade. E a gente adiciona informação do método construtivo dele, fala sobre a materialidade dele. A mesma coisa para o luminotécnico, então a gente classifica basicamente cada tabela dessa, os elementos que estão nela é de uma classificação específica. Então a gente tem a classificação do luminotécnico, a classificação do quantitativo de mobiliário, a classificação dos acabamentos. E aí, dentro dessa tabela, a gente consegue ver quais são os elementos que compõem ela, e esses elementos são propriedades que a gente adiciona no projeto, ou a gente extrai dos elementos do projeto. Os acabamentos em específico, ou características específicas de cada um desses elementos, às vezes a gente adiciona ao projeto, adiciona a esses elementos, dependendo das variações dentro do projeto, ou a gente extrai do modelo, porque muitas vezes são geométricas. É uma metragem, é uma área, é uma quantidade. Enfim, e essa é a facilidade de se trabalhar com o ArchiCAD, né? Nesse outro caso, a gente já traz uma planta específica de equipamentos mesmo. Então, se a gente der um pouquinho mais o zoom, a gente tem várias tags, várias identificações assim de quais são esses equipamentos, quais são esses mobiliários, inclusive chamadas para as ampliações deles, enfim, que a gente não vai mostrar, mas listando eles. E aí a gente adiciona mais uma vez todas essas informações nas tabelas, a gente faz uma filtragem de que elementos a gente quer mostrar em qual tabela, já utilizando das classificações de cada um deles. A gente faz a separação do que é um mobiliário fixo ou não, do que é um equipamento urbano e o que é necessariamente um brinquedo. E, no caso, a gente tem como resultado, quando a gente conflui essas classificações, as propriedades, e resulta nessas tabelas e informações, a gente acaba tendo a resultante do projeto, porque o projeto ele não é só o modelo, só o desenho, ele é um agregado de muitas informações necessárias para a construção dele, né? E aí é dessa forma que a gente consegue enxergar que essa lixeira, no andamento do projeto, não era só o modelo da lixeira, mas ela é a identificação de uma lixeira específica, ela tem um acabamento específico. Aqui nessa imagem da Praça Sede, a gente consegue identificar que tem outras 18 lixeiras dessas instaladas em pontos específicos, que a gente vai identificar na planta, os brinquedos, a cobertura, o poste de iluminação, cada elemento que integra o projeto, ele aparece nas plantas, nas tabelas, ele é quantificado, qualificado de formas diferentes. E o guarda-corpo, todos esses elementos que a gente consegue ver nos projetos, ele veio lá atrás de um agregado de dados, né? De um agregado de informações que a gente inclui no projeto ou extrai do modelo. Enfim, era mais ou menos isso que a gente queria passar para vocês, de como a gente trabalha com esses dados, e de como a gente inclui eles nos projetos, como a gente trabalha com eles, modela eles e extrai eles. Muito obrigada. Perfeito. Realmente muito interessante. É um nível de maturidade, bem como eu falei no início, bem avançado em relação à complexidade de projeto e extração de informação. Vamos então para a sessão de perguntas e respostas. Primeiramente, parabenizar a vocês pela apresentação e pelo desenvolvimento de projeto em ArchiCAD. A quem está assistindo a gente, caso queira levantar a mão, aqui pelo Teams tem um botão para levantar a mão, para fazer uma pergunta por voz, por microfone. Mas, caso queira, deixem no chat as dúvidas que vocês têm e a gente vai seguir para a sessão de perguntas e respostas. Já surgiu uma dúvida do Rafael.
deixa eu, vamos aguardar um pouco o pessoal colocar as dúvidas. Eu estou vendo aqui que eles estão colocando algumas dúvidas e eu vou iniciar, na verdade, por uma pergunta que eu mesmo trouxe aqui para vocês, que eu acho que vai trazer uma contribuição interessante, que é o seguinte: a gente sabe que para extrair informação com uma garantia de qualidade, exige que vocês modelem a partir de diretrizes e procedimentos bem estabelecidos. E a pergunta que eu faço é, diante da complexidade dos projetos que vocês desenvolvem, quais os procedimentos ou diretrizes vocês utilizam para garantir justamente a qualidade do modelo e para, consequentemente, garantir a precisão dos quantitativos? Como é que vocês fazem a auditoria da qualidade do modelo? Como é que vocês garantem que lá no final as informações estarão precisas? Bom, assim, falando um pouco do processo nosso, né? A gente, como o Daniel começou, né? A gente sempre faz uma organização prévia do arquivo antes até de começar o projeto em si. Então, dependendo do tipo de projeto, assim, às vezes a gente já sabe alguns objetos, elementos que vão. Então, por exemplo, nesse caso a gente está falando de um parque, né, o Parque Linear de Itapaiúna. Então, a gente sabe que vai elementos de mesa, parque infantil, mesa de piquenique, lixeira. Então, a gente, antes do projeto, faz uma pré-seleção, assim, um pouco dos objetos, dentro também da nossa própria biblioteca, outros fornecedores que às vezes a gente trabalha, ou se vai ser, no caso, assim, de elementos de concreto, que geralmente são pré-moldados, e a gente já faz essa listagem prévia para, quando for inserir no modelo, a gente já insere, assim, se for um objeto de algum fornecedor que a gente já trabalha, o objeto já correto, com a classificação dele, e já, vamos dizer assim, nesse parque que tem várias praças, vários itens, assim, dentro de um mesmo projeto, já qual que vai ser a classificação? Você vai estar na praça sede, é um parque infantil, é de madeira, a lixeira também, que é um objeto, mas assim, no caso dos elementos de concreto, né, os bancos são pré-moldados, a gente justamente tem um modelo, um perfil complexo em viga, que já faz o desenho da forma que a gente quer, com as alturas, se vai ter encosto, se não vai ter encosto, justamente para quando a gente põe nas nossas tabelas, a gente já consegue saber o tipo de informação que a gente quer extrair de cada elemento. E eu acho que esse processo de organização, ele já se dá de forma prévia, assim, ao projeto, ao modelo, mas muitas vezes ao longo desse estudo preliminar, desse início de como se conforma o projeto, a gente também ajusta algumas coisas, né? Por exemplo, nesse projeto que tinha uma extensão grande, tinham vários desníveis, pontos diferentes onde você tinha uma área verde fechada, gradeada, ou você tinha realmente uma praça, uma área de estar. A gente foi pensando, né? A gente vai ter que organizar, separar um pouco essas zonas, né? Essas áreas diferentes e tudo que for classificado dentro delas vai ter que estar separado. A gente tem lá no começo na implantação, né? A gente tem a metragem linear total de gradis e de muros, mas, por exemplo, bancos, né? A gente separou por praças diferentes, né? Por pontos diferentes. Então, isso já é outra propriedade que a gente adiciona para poder separar a quantidade de bancos que a gente vai ter em cada praça, em cada local. Isso também vem muitas vezes também com demanda de projetos e do cliente, né? Nesse caso específico, do cliente, assim, eles precisavam saber, no caso assim, de gradil, muros de fechamento, portões, a extensão completa do parque, né? Então, não poderia estar separado por áreas que a gente estava intervindo. Mais total. Outros elementos, por exemplo, bancos, parque infantil, mesas, teria que ser separado por local, então, se a praça sede, enfim, a Praça Porto Seguro, enfim, as várias praças que a gente tem nesse projeto, porque a obra vai ser faseada. Sim. Então, o fechamento vai começar de uma forma completa,
só que a obra de cada uma dessas infraestruturas urbanas vai ser faseada e não vai acontecer ao mesmo tempo. Então, eles precisavam, o cliente também precisava local. Precisava disso bem separado. Inclusive, às vezes a gente separa até, principalmente, do que é urbano e do que é edifício, né? Então, por exemplo, luminotécnico, tem luminotécnico urbano, luminotécnico do edifício. Mobiliário também. Mobiliário também. Porque também, assim, pensando numa obra, né, e no cliente, e no orçamento também, que a gente entrega depois junto com o projeto executivo, vem esses elementos separados, quanto que vai custar o projeto de urbanização, quanto que vai custar o projeto das edificações. Então, a gente vai separar entre urbano e arquitetônico, mas também, assim, no caso do arquitetônico, nesse parque especificamente, a gente tem projeto de guaritas, de uma marquise e de um edifício sede, com área administrativa. Então, a gente também fez essa divisão por edificação, para tirar os quantitativos por edificação, porque as obras dessas edificações também vão acontecer em tempos diferentes. Exatamente. Perfeito. Tudo depende de um bom planejamento, né, e uma boa organização. Em projeto e em BIM e com a Arcada a gente consegue isso. Eu vi que algumas pessoas levantaram a mão, tá? Tem uma sequência aqui de perguntas. Eu vou seguir aqui para a primeira pergunta do chat do Rafael. Ele perguntou se vocês fugindo um pouco do foco de propriedades e classificações, mas dentro da temática de projeto de vocês, se vocês trabalham com um projeto em um plano linear, imagino que a topografia sem níveis, ou trabalham com o nível real. E aí eu já vou complementar, sendo com o nível real, qual o fluxo que vocês trabalham, se é com módulo associado ou com tudo no modelo principal, como é que vocês trabalham? A gente trabalha com nível real, a gente recebe o topográfico, né, e a gente modela o terreno e geralmente o terreno a gente insere como um módulo associado, justamente para não ficar tão pesado, né? Então a gente modela todo o terreno, põe todos os elementos que vem do levantamento, insere no projeto como módulo associado, para depois trabalhar tirar os níveis reais do projeto, né? Justamente assim, porque muitas vezes nesse projeto especificamente do Itapaiúna, a gente tinha muitos níveis. Para também a classificação também das plantas também veio pelos níveis também. E também depois para a definição de outros elementos, de outras propriedades e elementos do projeto, como demolir e construir, terraplenagem, a movimentação de terra, né? Até o projeto dos pisos, né? Porque como é uma área muito acidentada, os pisos eles foram todos modelados como malha e a gente precisava garantir a acessibilidade desses pisos, então onde é rampa, onde era plano inclinado, para a gente. Então a gente sempre trabalha com nível real. Sim, com nível real. E até porque, enfim, ao longo da Avenida Hebe Camargo ela sobe diversos metros, né? Às vezes baixa, próximo do córrego, sobe, enfim. E também, assim, nesse projeto, em outros que a gente trabalha, às vezes a gente tem um terreno muito acidentado, que a gente precisa projetar uma estrutura que está sobre o terreno em passarelas, então a gente precisa ter essas informações reais, assim. Sim. Perfeito. E com as informações em 3D, através do Arcade, isso facilita muito o desenvolvimento de projeto, imagino. Ainda sobre a temática de projeto que vocês trouxeram, uma segunda pergunta aqui da Bruna: como é a experiência do escritório com bibliotecas de paisagismo? Se vocês utilizam blocos paramétricos, os blocos da própria Graphisoft, ou se vocês representam as espécies no render? Especificamente, assim, vai no render, porque como os projetos eles têm uma extensão muito grande, a gente começa a pensar assim, o que priorizar na hora de modelar, né? Então, nesses projetos, especificamente, para a gente é muito importante tirar os quantitativos de mobiliário, urbanístico, de piso,
e a parte de especificação assim, de paisagismo que a gente extrai mais assim, árvores existentes que serão retiradas e novas a serem plantadas, mas não tanto a classificação e propriedades do paisagismo. Até porque muitas vezes o projeto de paisagismo em si é um projeto complementar. Porque quando a gente está lidando com um parque total, inteiro, são diversas outras infraestruturas e necessidades, por exemplo, nesse parque, identificar as árvores existentes, identificar árvores a serem plantadas, árvores que precisam ser manejadas, enfim, muitas vezes com o levantamento já vem um cadastramento arbóreo que a gente precisa identificar em planta, então, assim, não existe um detalhamento tão grande aí nessa classificação e propriedade do paisagismo em si, porque a gente não está trabalhando muito com pequenas espécies, quantitativo de espécies, mudas, plantação, enfim, é mais o geral de tudo. Perfeito. E E eu arbóreo. acredito que a dúvida talvez surja justamente pela simplificação, em parte, do 3D, ou da esquematização do 3D de certos objetos de paisagismo do Arcade, que é bem paramétrico, mas você não tem um visual de renda, mas é aquela questão que a gente aborda sempre nas aulas do Arcade Essencial, que a gente vai trabalhar com dado geométrico ou com metadado, que é justamente o que vocês trouxeram aqui. Às vezes é mais relevante a informação do que o 3D. Imagino que nessa escala de projeto, com certeza. Vamos trazer mais algumas perguntas aqui. Eu vou trazer a pergunta de quem está esperando para falar no microfone e depois eu volto para o chat. Tiago, você está com a mão levantada. Bom dia, gente, tudo bem? Vocês estão me escutando? Sim, Estamos. bom dia. Bom dia. Tá, ok. Bom, primeiro, parabéns pelo trabalho, pelo projeto, ficou muito, muito bonito, muito bacana. Bom, a minha primeira pergunta, eu acho que até o colega de cima ele já respondeu, vocês responderam, que era com relação aos níveis, né? A gente também tem um trabalho grande de parque e é muito difícil você ter uma área de topografia grande trabalhando em níveis diferentes, com edificações diferentes. É bem complicado, a gente sabe que é difícil. Minha segunda pergunta seria assim, com relação eu vi que no início vocês apresentaram classificações novas, vocês criaram classificações para poder classificar os seus elementos, enfim. E como que foi essa integração com a exportação dessas classificações? Por que eu pergunto isso? Porque toda vez que a gente tem uma classificação nova, a gente precisa atribuir essa classificação lá na configuração de PSETs, de exportação de FC. Então, assim, vocês tiveram essa comunicação com outros parceiros, né, outros projetistas, que precisou ter essa configuração ou não? Vocês não tiveram essa integração? Então, aí você diz em relação à exportação para projetos complementares, para outros parceiros que trabalham junto com a gente. Isso, perfeito. Porque vira e mexe, o que a gente mais tem problemas, eu acho que todo mundo que trabalha não só com ArchiCAD, mas com BIM no geral, é essa questão da classificação de elementos, por exemplo, para orçamentistas. Né? E aí a gente tem que, quando a gente cria uma classificação nova, a gente tem que puxar essa classificação para o tradutor, né? E vocês tiveram esse trâmite, né? Essa transição, passaram por isso? Assim, a gente trabalha com vários projetistas, né? E dentro dos projetistas que a gente trabalha, nem todos trabalham com BIM. Então, assim, que a gente exporta IFC, por exemplo, para o estrutural. A gente tem um tradutor de IFC, mas a gente é para o estrutural. Então, aí acaba indo todos os elementos urbanos, né? A gente exporta só a parte de edificação. E aí, quando ele retorna para a gente, também é só a parte de estrutura. As outras disciplinas a gente exporta pelo tradutor DWG, eles retornam para a gente também os projetos em DWG, e
para o orçamentista especificamente, a gente exporta mais Excel e as informações de quantitativos e classificações. E o desenho em si. E o desenho do que propriamente o modelo 3D IFC. Porque é isso, diversos parceiros ainda não necessariamente usam BIM, né? Perfeito, gente. Eu acho que é a dificuldade que todos nós enfrentamos, né? Uhum. Mas é isso. Bom, parabéns, tá, pelo projeto. Eu acho curioso porque, como eu recebi a apresentação previamente, eu fiz algumas perguntas e uma delas foi justamente essa. Porque é justamente quando a gente cria um novo sistema de classificação, a gente tem que adaptar o tradutor a exportar essas informações. Senão a gente está exportando 3D, né? Apenas, o que já é muita coisa. E o tempo inteiro a gente precisa estar ajustando, né, essas informações. Porque é assim, né? Um pouco como a gente falou um pouco no começo, né? Desde quando a gente começou a implantar o ArchiCAD aqui no escritório, a forma que a gente usa hoje, né, com essas classificações, vem muito de necessidades que a gente foi sentindo conforme o uso, né? Porque antes de trabalhar dessa forma, a gente já tinha feito projetos de outros parques, de outros projetos urbanos, e que a gente foi sentindo que precisava mudar, precisava ir avançando, porque algumas coisas a gente não conseguia, ou tabelas, ou informações, extrair de uma forma rápida, ou por trecho. Então, a gente foi aprimorando essas classificações, dessa forma, até chegar no que como está hoje, né? Foi um processo, assim, desde 2017, assim, é um processo, e ainda hoje, assim, como a gente está trabalhando dessa forma, ainda tem coisa que a gente olha e fala, nossa, isso daqui dá para melhorar, tá? Daqui tá complicado. Eu acho que é um processo constante, né? Então, eu acho que cada vez mais também os projetos demandam uma complexidade maior, né? Sim. De arquivo, de trabalho, de e aqui até já coloca assim uma que a gente discutiu até não há muito tempo, que é em relação, por exemplo, a filtros de renovação, né? A gente ficou pensando que o ArchiCAD tem o filtro de renovação de demolir e construir, mas às vezes a gente tem projetos que são feitos por fases. Então, tem um primeiro projeto que vai fase 1, depois a fase 2, fase 3, enfim. E aí o que a gente ficou discutindo é de como criar também filtros de renovações por fases para não ficar criando muitos vegetais, assim, vegetal fase 1, vegetal fase 2. Ao longo desses anos a gente já fez muitos testes, né? A gente já testou muitas coisas também. Primeiramente, eu vou fazer um comentário sobre a questão de extração de exportação de informação. Também não é muito complexo, né? Por mais que trabalhoso, a gente criar um novo sistema total de classificação e ter que configurar o tradutor, mas também para quem está iniciando no ArchiCAD, também não se preocupe tanto, porque não é complexo, é só trabalhoso, assim como é trabalhoso o tradutor de DWG. Sair mexendo as configurações uma a uma, mas é bem direto ao ponto ali. Em relação a... Vamos fazer mais uma pergunta aqui. Nosso tempo aqui já está passando de 1 hora. Eu vou fazer mais uma pergunta, novamente, sobre informação. Mas antes disso, eu quero convidar também ao pessoal a assistir o último webinário, o episódio 5, sobre esse tema que vocês trouxeram agora, sobre fases de projeto, uma solução que encontraram lá, utilizar as opções de projeto, que foi lançada recentemente para dialogar com fases de projeto. Talvez seja um fluxo interessante, caso vocês não tenham aplicado ainda. E a última pergunta, então, para a gente encerrar, a Natália perguntou se vocês fazem estudo de viabilidade e como vocês organizam classificações e propriedades nessa fase, se vocês extraem as informações a partir de zona ou a partir de MOF. A gente ensina no gráfico com o ArchiCAD Essencial a utilizar os dois, né? Depende da necessidade, mas como é que vocês utilizam por aí? Sim, acho que depende, assim, a gente faz estudo de viabilidade, aí acho que depende do tipo de estudo de viabilidade, que a gente faz, por exemplo, estudos de viabilidade estudos para as grandes áreas urbanas ou turísticas, de parques nacionais, então às vezes a gente classifica por
faz uma classificação, às vezes, assim, se é uma grande área, um parque nacional, quais são os núcleos desse parque, e trabalha de uma forma mais macro, com áreas gerais, né, e zonas. Mas, no caso de um edifício, a gente também faz, às vezes, a classificação, assim, se tem área comercial, área residencial, e faz essas classificações por... aí muda as classificações e as zonas para extrair o que precisa. Depende, acho que varia muito. É isso, gente. Perfeito. Realmente, com certeza, para quem assistiu, aprendeu bastante. Foram contribuições muito interessantes de uma apresentação de fluxo de trabalho, de desenvolvimento de projeto em BIM com o ArchiCAD. A gente vê o potencial da ferramenta através das apresentações que a gente vem vendo, e a de vocês não foi diferente. Com certeza foi bem enriquecedor. E então agradeço a participação. Agradeço a participação de quem está assistindo, lembrando que o webinário estará disponível na plataforma, na Graphisoft Community, e é isso por hoje. Espero vocês nos próximos episódios. Obrigada, Obrigado pessoal. e até Obrigada mais. mais uma vez pelo convite. Até mais. Até. Obrigado.